Fã de esportes, pois é, eu tenho a honra de estar aqui na Neoquímica Arena ao lado do professor Celso Unzelt para falar desse jogo Corinthians e Independiente Del Valle. Bom dia, professor. Bom dia, a honra é toda minha. Vinícius Nicoletti, o rei do pão de queijo. Detalhes na volta, voltar a trabalhar com o companheiro Nicoletti. Um abraço a todos os companheiros do estúdio, aos fãs do esporte. Pessoal, daqui a 36 horas, o Corinthians estará saindo desse campo e a gente vai saber, afinal, se ele continua a sua caminhada com um pouco mais de segurança ou não, nesse mês de maio que se inicia, e o Corinthians parece que está em janeiro, né, Nicoletti? E o cenário que o Corinthians chega para essa partida, né? Ainda sem técnico, à procura de um treinador, cogitou a contratação do Roger Machado, a diretoria não confirma essa negociação, diz que é um dos nomes que está sendo estudado pela diretoria corintiana. Quem deve comandar o time aqui é o Danilo, que já foi campeão da Libertadores com o Corinthians, com o São Paulo, tem 82 jogos de Libertadores, mas ainda não é certeza, porque ele não tem a licença pró da CBF, é o que exige a Conmebol, então a Conmebol teria que liberar o Danilo para ficar à beira do gramado, é mais um problema para o Corinthians. Como é que você imagina esse Corinthians chegando sem treinador, todo esse ambiente para jogar um jogo tão importante de Libertadores como será nessa terça-feira, professor? Muitas dúvidas, né, Nicoletti, contra um adversário muito bem estruturado já há um bom tempo. Não é mais aquele time, exatamente aquele time que assustou tantos brasileiros do Flamengo ao São Paulo, passando pelo próprio Corinthians. Tem agora o Marcelo, que era do Cruzeiro, Marcelo Moreno, né? Vem de uma vitória no campeonato equatoriano, lidera o campeonato equatoriano nessas 8 primeiras rodadas, mas o principal adversário do Corinthians nesse momento é ele mesmo, ele e sua desorganização. A gente não sabe nem quem vai ser o interino, quanto mais quem vai ser o próximo técnico do Corinthians nesse início de mês de maio, um planejamento muito atribulado, né, Nicoletti? Fora que vem de uma derrota no derby, no clássico contra o Palmeiras, 1-2 do sábado. Foi um período de feriado bastante turbulento para o Corinthians. Vamos ver como o time reage em campo. E depois da partida, depois do clássico, o Alessandro, que é o gerente de futebol, falou na entrevista coletiva, a gente conversando e vários nomes sendo questionados, ele dizendo, não, pode ser qualquer um, pode ser um técnico experiente, pode ser um técnico jovem, pode ser um estrangeiro. Parece que o Corinthians não tem muita convicção aonde apostar. É o que está aparecendo nesse momento. Você sentiu isso também? Eu te diria que nenhuma. As últimas notícias, agora quem estiver acompanhando pela internet, já percebe uma tendência de pensar, por que não, em um outro técnico estrangeiro. Seria talvez o Jorge Jesus. Enfim, o Leonardo Jardim. O fato é que nesses dias de feriado falou-se de tudo. De Luxemburgo a Roger, com o constrangimento extra de que o Roger teria sido contactado e o Corinthians teria voltado atrás por pressão de redes sociais. Realmente seria uma loucura. Mais uma. Mais uma. É um triste fim de mandato dessa administração do Corinthians. Né? Pois é, Abel, o que é certo é que a Neoquímica Arena aqui do Corinthians estará lotada. É claro, o torcedor do Corinthians não deixa de acompanhar, não deixa de prestigiar e apoiar o time, né, professor? Então isso a gente pode esperar. Estádio lotado para Corinthians e Independiente Del Valle nesta terça-feira. Abel? E eu vou te contar uma coisa, professor Celso Unzelt, um palmeirense, eu não vou falar o nome dele agora, apareceu agora há pouco no estúdio. E o Breiler, no início do programa, cantou a musiquinha do Botafogo. Esse é o Botafogo que eu gosto. Palmeirense, zoando o Corinthians, quando você falava dessa situação, dessa bagunça, desorganização do Corinthians, ele cantou. Esse é o Corinthians que eu gosto. Palmeirense quer ver essa bagunça no Corinthians, professor. Esse é o Corinthians que ele gosta, mas esse não é o Corinthians que eu conheço. O Corinthians dos últimos tempos tem sido um clube muito mais bem estruturado do que isso, né? Por daí toda essa cobrança. A gente estranha porque nos últimos tempos o Corinthians era um time bastante vencedor, do ponto de vista até internacional, dos últimos 10 anos, e agora se encontra nessa situação de muitas dúvidas fora de campo. E o professor, e o time, hein? Porque contra o Palmeiras, o Danilo apostou no Romero, entrando, começando como titular, o Fausto Vera foi substituído, teve um problema estomacal, não deve ser problema para o jogo desta terça-feira, o Fábio Santos teve virose, foi cortado em cima da hora, o Fagner com dores na panturrilha ficou no banco de reservas. Como é que será esse Corinthians? Aposta de novo no Romero, Juliano no meio campo, como que deve montar a equipe o Danilo, que está começando nessa carreira aí de treinador? Eu acho que a aposta do Romero está fora de cogitação, uma vez que ele se arrependeu até durante a própria partida. Então, acho que por ali ele não vai mexer. Um amigo meu no sábado falou, ainda bem que o Danilo é interino, porque quando ele viu a escalação do Romero, levou um susto. Então o Romero pouco contribuiu. Felizmente, problemas extra-campo à parte, o time vai ter mais voltas, mais retornos, mais certezas. A grande incerteza mesmo é o técnico. Porque o Fagner deve jogar.
né? Os jogadores que estavam afastados por algum motivo, Bruno Mendes, por exemplo, aquela questão de recuperação física também deve estar à disposição. O problema maior agora é o técnico. E aí, se não puder contar com o Danilo, volta o Fernando Lázaro. Mais uma dúvida no Corinthians, Abel, professor. Rapaz. E talvez mais um constrangimento, né? Pois é, mais um constrangimento, voltar com o técnico que começou a temporada e perdeu aqui para o Argentino Júnior, ele foi demitido depois daquela derrota. São muitas idas e vindas, e do ponto de vista da classificação, esse grupo virou um mata-mata entre Corinthians e Del Valle, porque o Argentino Júnior fez o trabalho contra os dois, deve fazer o trabalho em casa com o Liverpool, vai sobrar Corinthians e Del Valle uma disputa muito direta, sendo que o Corinthians faz o jogo de volta fora. Então é bom que faça o serviço aqui. Você já adiantou, professor? Pressão pro Corinthians por aqui. Enquanto o professor, quando o professor começou a falar, a gente colocou aqui na nossa tela, e continua na nossa tela, a classificação do grupo E. Após essas 2 rodadas, o Argentino Júnior, 6 pontos ganhos na liderança, o Corinthians com 3, uma vitória e uma derrota, o Del Valle também, 3 pontos, e o Liverpool do Uruguai, sem pontuar até agora, só com derrotas, realmente é o time mais fraco do grupo. Quem perder ponto contra o Liverpool vai se dar mal. E esse jogo, obviamente, a gente está vendo aí a situação do grupo, esse jogo de amanhã, decisivo para o Corinthians.